pessoal, o nosso objetivo nessas próximas semanas é programar um aplicativo que a gente vai chamar de Jogo da Velha. E com ele a gente vai aprender alguns recursos a mais do App Inventor e de programação. De maneira geral, o que é que a gente já aprendeu até agora? A gente já aprendeu que o App Inventor tem uma área de designer e uma área de blocos. E a gente fez alguns aplicativos, né? O último que a gente fez foi o Fera da Tabuada, né? E também alguns de vocês podem ter feito alguns aplicativos extra também. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai conhecer um pouquinho do Jogo da Velha, que é o jogo que a gente vai fazer, como é que ele acontece não digitalmente, e vamos tentar construir passo a passo esse nosso aplicativo usando o App Inventor, a área de designer e a área de blocos. Então, como é que funciona o Jogo da Velha, né? Será que você já brincou do Jogo da Velha? Ele é um jogo bem popular, é conhecido no mundo inteiro por crianças, jovens e adultos. Nas regras básicas, participam duas pessoas que ficam jogando de forma alternada. Um joga, depois o outro joga. Ele é um jogo divertido, em geral, com partidas rápidas que vão estimular a lógica. E quanto mais a gente joga, mais a gente aprende os truques. E como é que é a ideia? Cada participante ele vai usar um símbolo. Então, um participante usa, por exemplo, o xizinho e outro usa a bolinha. E aí os jogadores vão tentar preencher os espaços vazios do tabuleiro. Esse tabuleiro ele vai ser uma grade que tem 3 linhas por 3 colunas. A gente vai chamar essa nossa grade de matriz. E aí o jogador que formar primeiro uma linha com 3 símbolos iguais, sejam 3x, 3 bolinhas, ele vai ganhar esse jogo, certo? E aí essas linhas elas podem ser formadas tanto na horizontal quanto na vertical. Então aqui, ó, na vertical, na horizontal ou na diagonal, tá? Então, para a gente jogar, né, o que é que a gente vai fazer? Vamos tentar transformar esse nosso jogo num jogo digital. Então, ao invés de usar papel e lápis, a gente vai usar aqui o nosso celular, o nosso tablet para poder jogar. E como é que a gente vai construir? Alguns elementos que a gente vai precisar, né, vão ser, por exemplo, o nosso tabuleiro. Então, esse nosso tabuleiro, ele tem que ter essa matriz de 3 linhas por 3 colunas, né, para a gente poder jogar. E a gente também vai precisar de alguma coisa para representar esse X e essas bolinhas com cores distintas. E a gente pensou no seguinte, para poder fazer no App Inventor, a gente vai construir esse aplicativo usando aquele elemento de organização horizontal, para a gente colocar aqui esses 2 botões. A gente vai usar aqui uma pintura, que vai representar aqui esse nosso tabuleiro. E vamos usar aqui esse botão aqui embaixo também, dentro de uma organização horizontal, para tentar deixar bem bonitinho o nosso aplicativo. Em linhas gerais, como é que vai ser a aparência geral do nosso aplicativo? Ele vai ter basicamente esses 2 botões aqui, essa imagem e esse outro botão aqui embaixo. E os blocos que a gente vai usar vão ser basicamente esses daqui, onde a gente vai indicar o que é que tem que acontecer quando a pessoa clicar no botão vermelho, que é para ver que a cor da pintura, a pessoa vai começar a pintar, né, de cor vermelha, e quando a pessoa clicar nesse botão azul, a pessoa vai começar a pintar de cor azul. Então, para poder fazer o X de uma cor e a bolinha de outra cor. Além disso, né, a gente vai dizer o que é que vai acontecer quando a pessoa ficar arrastando no tabuleiro. E aí a gente vai ver que quando a pessoa ficar riscando no tabuleiro, a gente quer que seja riscada a bolinha e o xizinho. E aí o código vai estar aqui, a gente vai explicar já já. E a gente quer que quando a pessoa clicar nesse botão de limpar a tela, que essa tela aqui onde a pessoa riscou, ela possa ser apagada, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer esse passo a passo, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos lá no App Inventor. Então, vamos lá no nosso App Inventor, né? Aí, 2.appinventor.mit.edu. E lá no App Inventor, a gente vai criar um projeto novo, né? Da mesma forma como a gente tem feito antes. Então, vamos iniciar aqui, né? Vamos fechar essas janelas que são abertas no início. Vamos criar aqui um projeto novo. E esse nosso projeto novo, a gente vai chamar ele agora de Jogo da Velha. Então, Jogo da Velha. Ok. Nesse nosso Jogo da Velha, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o alinhamento horizontal centralizado, certo? Então, esse alinhamento horizontal, ao invés de ter esquerda, vamos colocar aqui o centro, tá certo? Depois disso, a outra coisa que a gente tem feito é alterar o tema do nosso aplicativo. Normalmente, a gente estava usando esse tema aqui, a gente estava usando o tema Device Default, que é o padrão do dispositivo. Mas vamos explorar agora o tema clássico, só para a gente ver como é que vai ficar a cara da nossa aplicação. E aí, no título, a gente vai tirar esse screen 1 e vamos colocar aqui, Jogo da Velha, tá? Então, quando a gente faz isso, o que é que vai acontecer? Ó, ficou aqui o Jogo da Velha e tá aqui a nossa aplicação,
certo? Então, vamos continuar trabalhando com ela. Próxima coisa que a gente vai fazer agora é alinhar também, vamos deixar também esse alinhamento, além desse alinhamento horizontal centralizado, vamos colocar também esse alinhamento vertical também centralizado, certo? Para tudo que a gente coloca aqui na janela ficar centralizado. Depois disso, para a gente conseguir melhorar a visualização dos componentes que vão estar aqui, a gente vai usar aqui 3 regiões, basicamente, né? A gente vai ter uma região de cima com os 2 botões, vai ter uma região aqui no meio com o tabuleiro e vai ter a região daqui de baixo com outro botão. Para construir isso daqui, o que é que a gente vai utilizar? Primeiro, a gente vai usar uma organização horizontal. Então, vou pegar aqui nas organizações, vou chegar aqui e vou usar uma organização horizontal aqui em cima, tá certo? E aí, quando a gente usar essa organização horizontal, a gente vai ajustar aqui, primeiro, o alinhamento, né, para ficar tanto horizontal quanto vertical, para ficarem centralizados. Então, vou colocar aqui alinhamento horizontal centro, alinhamento vertical centro. E a gente vai dizer que a altura vai ser 25% da minha tela. Então, vou chegar aqui na altura e vou colocar aqui 25%. Ok. Na minha largura, eu vou dizer que eu quero que ele seja a largura total. Então, vou colocar aqui 100%, né, para ser a largura total. E aí, eu terminei essa minha organização horizontal. E aí, a gente vai colocar aí dentro os nossos botões. Para isso, a gente vai arrastar 2 botões aqui para dentro. Então, vamos lá na interface do usuário e a gente vai pegar um botão para cá e vamos colocar outro botão aqui, tá certo? Esse primeiro botão, a gente vai alterar o nome dele para botão vermelho. Então, vou chegar aqui, vou mudar, renomear e vou chamar ele de BT vermelho. Ok. O meu outro, e além disso, né, para a gente já deixar ele bonitinho, o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar a fonte dele negrito, vamos dizer que a forma dele, aqui embaixo, onde tem forma, vamos colocar arredondado. Vamos dizer também que a cor dele, né, a gente vai querer mudar também essa cor de fundo dele, né? A gente quer que essa cor de fundo seja vermelha. Então, ao invés de ser esse padrão aqui, vamos alterar essa cor também para vermelha. E aí, quando a gente alterar essa cor para vermelha, é importante que a gente também mude a cor da letra, né? Para que essa cor de letra, ela fique branquinha, né? Para que a gente consiga ver direitinho o que está aqui. Então, vou colocar aqui a cor de texto para ser branco, certo? Então, ficou aqui. E no texto do nosso botão, a gente também vai querer mudar para que esse texto seja jogador 1. Texto, jogador 1, certo? Vamos lá, então, tá pronto aqui. Vamos partir para o próximo botão, né? Então, o que a gente vai fazer mais nesse outro botão? A gente vai colocar esse outro botão, vamos botar aqui também, vamos renomear ele para ser BT azul. Então, vamos renomear para BT azul, ok. Vamos também alterar a fonte aqui para ser negrito. Vamos colocar a forma dele aqui para ser arredondado. Vamos colocar no texto dele aqui, jogador 2, certo? E vamos também alterar as cores, né? Então, a cor de fundo dele vai ser azul. Vamos colocar também a cor da letra para ser branquinha. Cor do texto aqui, vamos colocar aqui a cor branco, tá? Então, conseguimos colocar esses nossos botões aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos adicionar uma mídia que a gente vai utilizar aqui, que é justamente o nosso tabuleiro. Então, para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que enviar um arquivo, né? Que vai ser justamente o nosso tabuleiro. Para a gente conseguir colocar esse nosso tabuleiro, a gente vai pegar esse endereço, que está lá no slide, né? Vou colocar aqui só para a gente seguir. Ctrl C. Então, vou chegar aqui, vou colocar bit.ly/tabuleiro jogo da velha. Então, se vocês forem nesse endereço, vocês vão conseguir baixar essa imagem do tabuleiro que a gente vai utilizar. Então, vou mandar aqui baixar essa imagem. Então, vou fazer aqui um download dessa imagem aqui, ó. Fazer o download.
Então, quando eu faço download dessa imagem, vou salvar ele em algum local que eu lembre, né? Então, vou colocar aqui nessa minha pasta de vídeos com o tabuleiro jogo da velha, né? Eu tenho que lembrar onde eu coloquei. E aí, se você botou no seu celular, no seu tablet, tem que lembrar também onde colocou. E a gente vai chegar aqui em mídia e vamos mandar enviar esse arquivo. Vou escolher aqui esse meu tabuleiro jogo da velha na pasta onde eu coloquei. Então, uma vez que eu escolhi, ok, ele está aqui nos meus elementos de mídia. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar ele aqui no nosso tabuleiro. Então, a gente vai lá nos componentes de desenho e animação. Então, a gente vai chegar aqui em desenho e animação e a gente vai adicionar uma pintura aqui, certo? Então, nossa pintura vai estar aqui no meio. E aí a gente vai dizer que a imagem de fundo dessa nossa pintura vai ser o tabuleiro do jogo da velha que a gente colocou. Então, a gente vem aqui, imagem de fundo, e escolhe agora, ó, tabuleiro jogo da velha. Ok. Então, vai ser nosso tabuleiro do jogo da velha. Mas vamos ajustar aqui para que a altura fique sendo 50% da tela. Então, a altura vai ser aqui 50% da tela, percentagem 50%. E a gente vai dizer que a largura, né? A gente quer que seja a largura toda aqui do nosso tabuleiro. Então, vamos, do nosso celular, né? No caso. Vou botar aqui que é 100%, 100 percentual. Então, a gente conseguiu colocar aqui o nosso tabuleiro bonitinho. E vamos colocar o alinhamento do texto, a gente deixa ele centro mesmo, então a gente já conseguiu colocar o nosso tabuleiro. Próxima coisa que a gente vai fazer agora é colocar mais uma organização horizontal aqui, tá? Então, nossa organização horizontal, que a gente vai colocar aqui para colocar mais um botão. Então, vamos lá, organização horizontal, e a gente acrescenta ela aí. E aí, a gente vai dizer que o alinhamento dela também vai ser centro, o horizontal, que o vertical também vai ser centro, e que a altura vai ser 25%. A altura, vou colocar aqui que vai ser uma porcentagem de 25%, e que minha largura eu quero que ocupe a tela toda, né? Então, 100. Então, a gente colocou aqui essa organização horizontal. Além disso, o que é que a gente vai fazer nessa nossa organização horizontal? A gente vai colocar dentro dela o botão que está faltando. Então, vamos lá de novo na interface do usuário, vamos acrescentar mais um botão aqui. E esse nosso botão que está aqui centralizado, a gente vai mudar a cor de fundo dele para ser cinza, esse cinza daqui. Vamos colocar essa fonte negrito nele também. Vamos colocar a forma dele para ser arredondado e vamos colocar no texto, ao invés desse texto para o botão 1, o limpar tela. E o alinhamento do texto a gente deixa centro mesmo, certo? E aí vamos mudar o nome desse nosso botão, vamos renomear ele aqui para BT limpar, certo? Porque com isso a gente facilita a programação da gente. Então, beleza, tá feita aí a cara do nosso aplicativo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai agora explorar os blocos, né? Então, o que a gente vai dizer? Vai dizer o que vai acontecer quando cada um desses botões aqui for clicado, tá bom? Então, vamos lá para a área de blocos para a gente trabalhar. Nessa área de blocos, o que a gente vai fazer? A gente vai usar agora esse componente pintura, que é nosso componente novato, né? Que a gente ainda não tinha trabalhado com ele. O que a gente vai indicar, né? A gente vai dizer que o que deve acontecer quando alguém clicar lá, arrastar. A gente vai querer que aquilo ali seja como se fosse um quadro onde a gente desenha, tá certo? Então, para isso, a gente vai lá em pintura e vai ver os blocos que estão lá, tá? Então, nesses blocos de pintura, a gente vai ver que existem alguns blocos para a gente poder desenhar. E aí, só que antes disso, vamos ver o que vai acontecer quando alguém pintar, quando alguém clicar no botão vermelho. Então, vou chegar lá no botão vermelho e vou dizer o seguinte: quando o botão vermelho for clicado, o que eu quero que aconteça? Vou dizer o seguinte: quando o botão vermelho for clicado, eu quero ajustar a cor de pintura do meu tabuleiro. Então, eu vou lá no meu tabuleiro de jogo, que é essa minha pintura, eu quero ajustar essa cor de pintura. Só que antes disso, para ele ficar mais bonitinho, vamos lá na área de design e vamos renomear essa nossa pintura 1. Vamos chamar ela aqui de tabuleiro jogo, né? Tabuleiro jogo. Então, ok. Só para ficar mais fácil na hora de programar. Então, a gente sabe que essa nossa área de pintura é o tabuleiro. Então, vou chegar aqui e vou dizer o seguinte: quando o botão vermelho for clicado, eu vou chegar no tabuleiro de jogo e eu quero ajustar a cor de pintura dele. Então, tem aqui um ajustar, olha só,
ajustar tabuleiro jogo, ponto, cor de pintura, certo? E aí, nessa cor de pintura, a gente vai ajustar essa cor de pintura para que quando a pessoa clicou no botão vermelho, eu quero que fique vermelho a cor, né? Então, o que que a gente vai? Vai lá em cores e vai escolher essa caixinha aqui para indicar que a cor é vermelha, tá? Além disso, a gente vai dizer que quando o botão azul for clicado, então, quando o botão azul, né, for clicado, que é esse primeiro bloquinho, eu quero ajustar a cor de pintura para ser outra. O que é que eu vou fazer? Para facilitar, eu posso clicar aqui. Quando eu clico em cima, eu posso ver aqui, ó, essa opção de duplicar. Então, se você disser duplicar, olha só, eu só faço arrastar para cá e eu digo, olha, quando for o azul, ajuste o tabuleiro do jogo, cor de pintura para ser a cor. Eu posso escolher até aqui, né, esse bloquinho, ou posso fazer do mesmo jeito que a gente fez antes, posso vir aqui em cores e selecionar o azul e colocar aqui, tá? Então, a gente já ajustou isso daí. Qual é o próximo passo da gente? A gente agora vai fazer com que, a gente vai indicar, né, o que é que vai acontecer quando a pessoa estiver mexendo no tabuleiro do jogo, certo? Então, quando ele estiver arrastando lá, né, que é o que a gente vai fazer. A gente vai tentar desenhar a bolinha e tanto a bolinha quanto o xizinho. Então, para isso, a gente vai usar lá no tabuleiro do jogo, tem um bloquinho que diz o que é que a gente vai manipular os eventos relacionados ao arrastar no tabuleiro. Então, quando esse tabuleiro for arrastado, que é esse bloquinho daqui, a gente vai poder fazer algumas coisas, certo? E aí, o que que acontece? A gente vai querer riscar, né, de uma posição até uma outra posição. Essas posições, elas são identificadas por coordenadas. A gente não sabe se você já estudou isso na matemática ou não. Mas é como se cada posição fosse um lugar onde a pessoa está clicando na sua tela, né? Então, você vai lá, a tua tela, né? Se a gente considerar, se a gente olhar para cá, essa tela, né? Ela tem uma posição aqui X, certo? E tem uma posição Y. E dependendo do X e do Y, ele vai saber onde é que ele vai riscar um Xzinho ou uma bolinha, tá certo? Então, vamos ver o que que a gente vai programar aqui para indicar isso daí. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, que quando alguém arrastar nessa minha tela, eu quero mandar desenhar uma linha lá, certo? E aí, essa nossa linha pode ser uma linha bem pequenininha, bem grande, dependendo da forma como você fizer. Se você, às vezes, fizer um X, né, vai ser uma linha bem grande. Se você fizer um círculo, na verdade, é como se fosse várias linhazinhas pequenininhas que vão compondo aquele círculo. Então, a gente vai dizer o seguinte, que quando esse tabuleiro do jogo for arrastado, eu quero chamar um outro bloco aqui, ó, que é um bloco para desenhar uma linha. Que é esse daqui, ó, chamar tabuleiro jogo para desenhar uma linha. E onde é que ele vai desenhar essa linha? Ele vai desenhar essa linha de uma posição x1, y1 até uma posição x2, y2. E quem é que vai ser essa posição x1, y1 e x2, y2? Vai ser justamente de onde você estava com o dedo até onde você vai, né? Você fica arrastando lá, então você quer obter essa posição para poder utilizar. Então, você vai chegar aqui e vai dizer, olha, eu quero arrastar desse X anterior, que é esse bloquinho que ele já deixa aqui disponível para você. Então, se você clicar nele, ele deixa aqui essa opção de obter X anterior. Então, eu vou botar ele aqui, encaixar ele aqui no X1, certo? E aí, eu vou arrastar também para que ele pegue também o Y e seja o Y anterior. Então, eu vou chegar aqui no Y anterior, certo? Vou clicar aqui, eu vou pegar nesse bloquinho obter Y anterior. Então, ele vai dessa posição do XY anterior até a posição nova. Então, vou chegar agora e pegar a minha posição que eu estou agora, que é o meu X atual. Então, vou chegar aqui em obter X atual, vou colocar aqui, vou dizer que vai ser o meu X2 e meu Y atual, vou pegar esse bloquinho do obter Y atual e dizer que ele vai estar encaixado aqui. Então, ele fica dizendo que está errado, mas na prática, depois vocês vão ver que ele vai dizer que vai dar certo, tá? E aí, o que que a gente vai fazer depois disso? Então, a gente já disse que toda vez que alguém riscasse, ele vai mandar riscar vários tracinhos. Então, com isso, a gente vai conseguir desenhar. E a gente quer que quando a pessoa clique no botão de limpar,
Então, quando eu clicar aqui no botão de limpar, eu quero que alguma coisa aconteça, certo? Então, vou botar aqui essa programação. O que é que eu quero que aconteça quando alguém clicar no botão de limpar? Eu quero que esses riscos todos, essas linhas todas, vermelhas ou azuis, sejam apagadas. Então, vou chegar lá e vou chegar lá no meu tabuleiro e vou chamar aqui esse bloquinho, vou usar esse bloquinho de chamar o tabuleiro do jogo para apagar. Vou ter esse comando aqui, dizer, tabuleiro jogo, apagar aí tudo que foi feito até então. Então, está programado nosso jogo. Como é que eu testo isso? Olha só, se você quiser, você pode testar no seu dispositivo, mas se você tiver também instalado se você quiser, você pode também usar o que a gente chama de um emulador, né? Que é ou um simulador também, se alguém quiser chamar assim, mas a gente chama aqui de emulador. Então, nesse emulador, que ele roda no computador, né, em alguns casos, no tablet, acredito que vocês vão ter que usar aquela forma do assistente aí, mas no caso do emulador, se vocês quiserem utilizar, ele inicia e mostra no computador como é que vai ficar aquela aplicação. Né? Em geral, a gente não usa ele porque ele não vai ter todos os recursos que o dispositivo tem. Mas a gente pode usar ele para alguns testes mais simples, como o desse aplicativo que a gente está fazendo aqui. Então, olha só. Então, ele mostra como é que está a nossa telinha. E aí, se eu clicar em jogador 1, eu posso chegar, cliquei no jogador 1 e aí, toda vez que eu riscar na tela, olha só, ele vai fazendo um xizinho para mim. Então, esse X, na verdade, são várias linhas que ele desenha para conseguir ficar com esse formato. Então, o jogador 2 vai jogar, clica em jogador 2, aí faz a bolinha aqui. Aí o jogador 1 vai jogar agora, aí faz um X aqui. Aí o jogador 2 vai jogar, faz uma bolinha aqui. Minha bolinha tá meio estranha, mas vamos entender. E aí o jogador 1 vai jogar agora e faz um X aqui. E aí o que é que vai acontecer? O jogador 2 pode jogar aqui, ó, e completar a bolinha dele e dizer, ó, ganhei o jogo, tá certo? Então, a ideia é essa, gente. Se eu clicar aqui em limpar a tela, olha só, tudo tá limpo. E é mais ou menos essa a ideia. Espero que vocês se divirtam bastante e façam muitas obras de arte aí. E explorem esses recursos que podem ser usados em jogos, em vários outros aplicativos que podem ser construídos nesse ambiente.